O Pix mudou, isso não é muita novidade para ninguém, até porque deu muita mídia em cima dos novos sequestros Pix e dos novos roubos através dos bancos digitais. E para tentar diminuir a quantidade de sequestros, de roubos usando o Pix, de fraudes através do Pix, o Pix mudou. Infelizmente não é da forma como a gente gostaria, até porque para diminuir a criminalidade no Brasil, você meio que tem que diminuir a liberdade do povo. Não faz muito sentido na minha opinião, mas hoje a gente vai comentar tudo isso em detalhes. Então fica comigo no vídeo até o final e seja muito bem-vindo se você é novo aqui. Esse aqui é o Saber de Bolsa e bora pro vídeo. O Pix fez um ano de funcionamento no dia 5 de outubro de 2021. E dia 4 de outubro, um ano antes do seu aniversário, foram feitas algumas mudanças para tentar trazer mais segurança para os usuários do Pix. Então, dia 5 de outubro de 2020 ele foi lançado, mas ele só foi liberado de forma integral no dia 16 de novembro. E adivinha só? Dia 16 de novembro vamos ter mais mudanças sendo feitas no sistema Pix. Nesse um ano de Pix, muitas pessoas passaram a usar esse serviço. Até porque a maioria dos bancões cobravam por TED, cobravam por DOC, cobravam por transferência. E na minha opinião, depois do Pix e dos bancos digitais, já não fazia mais sentido pagar aquelas taxas abusivas. O Brasil tem um sistema financeiro de ponta, um dos melhores sistemas financeiros do mundo, se não o melhor. Não dá para saber esse ranking exato, mas o Pix com certeza colocou o Brasil em outro patamar. Enquanto o Brasil ainda não tinha o Pix, tinha somente TED, DOC, boleto, transferência interna, etc., já era considerado um dos melhores sistemas bancários e um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Depois do Pix e agora com essas novas tecnologias que vão surgir, do Pix garantido, que vai poder parcelar suas compras através do Pix, do Saque Pix e várias outras tecnologias que vão ser implementadas nessa nova forma de transferência e de pagamentos, vai com certeza ajudar a vida de muitas pessoas. Mas junto com toda essa adesão e todos esses benefícios que o Pix trouxe também muitos assaltos, muitos roubos, porque ficava mais fácil para os ladrões pegar seu celular ali, forçar uma transferência para uma conta deles e você acabava perdendo grande quantidade de dinheiro em um assalto onde você poderia não ter nenhum dinheiro em carteira. Hoje em dia quase ninguém mais anda com dinheiro em espécie. Eu, pelo menos, quase nunca tenho uma nota em espécie na minha carteira. Primeiro por volume, segundo por segurança, mas acho que esse ponto já é meio controverso. Hoje já tem mais de 73 milhões de brasileiros que utilizam o Pix. E o problema, eu queria que vocês entendessem, o problema não está no Pix. Você que está aí do outro lado, você que é mais velho, talvez aí uns 40, 50 anos que está me assistindo, o problema não é o Pix. O problema é a segurança no Brasil. Porque se um cara vai lá, te assalta, pega seu celular, força uma transferência para uma conta, para essa transferência ocorrer, vai precisar dos dados bancários desse ladrão, vai precisar do CPF, nome completo, tem como ver também o número da conta e através disso tem como saber exatamente quem é aquela pessoa. Mesmo que seja um laranja, a justiça teria como chegar nesses laranjas. E aí fica uma questão, né? São os bancos que não estão disponibilizando essas informações para a justiça, ou é a justiça que não está conseguindo prender, mesmo tendo essas informações? Um pouco desse questionamento a gente vai conseguir responder com a mudança que vai ser implementada no dia 16. Vamos logo para as mudanças e vamos falar o que mudou aqui a partir do dia 4. As transações terão um limite de R$1.000 entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Todas as transações, transferências internas, TED, DOC, boleto bancário, cartão de débito, Pix, todas essas transferências foram limitadas em questão de quantidade de valor que elas podem transferir das 8 horas às 6 horas da manhã. Esse limite de R$1.000 pode ser alterado, mas para ser alterado, o banco tem um prazo de 24 a 48 horas. Antigamente, esse prazo era entre 1 hora e 24 horas. E por que isso mudou? Foi uma das mudanças também que veio no dia 4. Porque isso, teoricamente, traria mais segurança para os possíveis assaltantes, possíveis ladrões que estivessem te sequestrando. Se eles quisessem mais do que aquele valor, eles teriam que ficar com você ali durante um prazo de 24 horas até que seu banco aceitasse essa mudança de limite para ele poder pegar esse dinheiro, ou ele teria que esperar um outro turno que o seu limite fosse maior. Então aqui já vai a terceira mudança. A primeira mudança foi limite noturno para todos os tipos de transferência bancárias
que sejam entre pessoas físicas e MEIs. Essa primeira mudança que eu falei não serve para empresas que não são MEIs, né? Excluindo os MEIs, CNPJs, pessoas jurídicas que não são MEIs. Por quê? Porque tem muitos negócios que funcionam à noite, balada e etc. E até mesmo restaurantes, né? 20 horas, 8 horas da noite é um período cedo ainda do dia. Então muitas pessoas gastam mais de R$1.000 depois das 8 horas. Então as empresas ficaram livres com esse limite, né? É uma medida que é para proteger mais a pessoa física e o MEI também foi incluído nessa proteção. Porém, é possível que você altere o limite desse Pix. Se você quiser que seu limite noturno seja de R$2.000, você pode fazer isso, como eu já disse. O prazo vai ser de 24 a 48 horas. E outra função também dá para colocar um limite nas transações no período diurno, entre 6 da manhã e 8 da noite. Você pode estabelecer esse limite e alterar esse limite também dentro daquele prazo de 24 a 48 horas para o banco aceitar esse pedido de aumento ou não. Da mesma forma que você pode aumentar esses limites, tanto diurno quanto noturno, você pode diminuí-los. E para diminuir, o banco não tem esse tempo de análise, né, que ele colocou como um possível fator de proteção para você. Quando você pede para diminuir, ele vai simplesmente diminuir ali na hora. Você não vai precisar esperar um dia ou até 48 horas. A quarta mudança foi: transações suspeitas podem demorar muito mais do que 40 segundos para serem concluídas. O Pix foi um sistema que foi criado para fazer transações praticamente instantâneas, e essas transações normalmente são feitas em menos de 40 segundos. Porém, transações de valores muito altos ou transações suspeitas, tipo do nada, você nunca fez negócio com aquela conta, nunca transferiu nenhum dinheiro para aquela conta e está transferindo um dinheiro muito alto. Isso pode ser interpretado como uma possível fraude e essa transação seria barrada, e ela pode, não barrada, né? Ela entraria num filtro, entraria num critério onde o banco ia analisar se aquela transação é uma fraude ou não, se tem algum indício de crime por trás daquela transação ou não. E para isso o banco colocou um tempo para fazer essa análise. Esse tempo é de 30 minutos no período diurno, entre 6 e 8 da noite, e no período noturno é até de 1 hora. E por que eles tomaram essa medida, né, dessa mudança do Pix? Porque isso pode favorecer e facilitar a recuperação desse dinheiro caso seja uma fraude. Por exemplo, sei lá, vamos dizer que alguém vai ser assaltado e aí o ladrão pede para fazer a transferência Pix. A pessoa faz aquela transferência Pix e 40 minutos depois ela está em casa e ela pode entrar em contato com o banco, e se o banco tiver colocado essa transferência nessa fila de espera, digamos assim, para análise de possíveis fraudes, ele pode recuperar aquele dinheiro antes que caia na conta de um criminoso. Outra mudança que foi implementada no dia 4 é que você pode cadastrar no seu banco, pode cadastrar ali contas seguras, como eles chamaram, que são contas, você pode cadastrar contas nas quais não vão ter limites de transação. Por exemplo, eu posso cadastrar a conta da minha mãe, eu posso cadastrar a conta do meu pai, a conta da minha irmã, a conta de algum amigo muito próximo, e para essas contas eu não vou ter nenhum limite transacional. Eu vou poder transferir, sei lá, R$10.000 através de uma única transferência, e o banco vai entender que aquela transferência é uma transferência segura, que não traz nenhum risco para mim, nem para outra pessoa, que não tem nenhuma fraude, nem crime envolvido, porque aquela conta já foi colocada como uma conta segura dentro do meu banco. Então eu vou poder transferir livremente. Agora eu vou falar das outras mudanças que vão entrar em vigor a partir do dia 16. A primeira mudança que eu vou falar com vocês, e que eu até dei uma pincelada lá no início do vídeo, é que os bancos vão ser obrigados a notificar tanto o Banco Central quanto outros bancos de possíveis fraudes e transações criminosas utilizando o Pix e outros meios de transação. Antigamente isso era facultativo, o banco poderia informar ou não para outros bancos e poderia informar também para o cliente ou não que aquela transação foi tida como uma transação de suspeita de fraude, foi tida como uma transação que o banco desconfia que tem algo de errado. Quando o banco identificar essas transações agora, ele é obrigado a notificar tanto o detentor daquela conta, seja o recebedor ou o pagador, como também vai informar os outros bancos. Além de comunicar, essa nova função vai criar uma marcação naquela chave Pix. Então, aquele usuário, aquela pessoa vai ter o seu CPF, vão ter seus
registros marcados como uma pessoa suspeita, como uma conta suspeita. Isso vai ser compartilhado com outros bancos. Então, se uma pessoa faz transações suspeitas, se uma pessoa está tendo um comportamento de laranja, ou se tem gente transferindo dinheiro para ela de uma forma um pouco suspeita, vão criar uma marcação nesse Pix. E essa marcação vai servir para que os outros bancos já estejam cientes daquilo e também fiquem atentos. Outra coisa que pode favorecer é em sistemas que não são relacionados ao Pix. Por exemplo, uma pessoa teve uma marcação aqui no Pix, descobriram que ela está envolvida em alguma fraude e essa pessoa sai desse banco e vai tentar abrir uma conta em outro banco e vai tentar criar uma outra chave Pix lá, ou só abrir a conta mesmo, e esse banco já vai estar ciente dessa infração que essa pessoa cometeu em outro banco. E isso vai favorecer com que essa pessoa não possa abrir conta ou tenha mais dificuldades para isso, e também vai favorecer com que a justiça consiga chegar nesses criminosos. Agora, uma mudança que vai entrar em vigor dia 16 que eu não gostei muito é que o banco pode bloquear arbitrariamente o seu Pix durante 72 horas. Isso não é nada interessante porque o Pix, ele queimou e ele tirou muito dinheiro dos bancos, porque as taxas que eram cobradas por TED e DOC, que ainda são cobradas em boa parte dos bancos, foi uma receita perdida pelos bancos. Os bancos não conseguem mais ganhar tanta grana exigindo essas taxas, porque se você pode fazer um Pix, você simplesmente faz. Agora, se você quer transferir um Pix num alto valor para uma pessoa que você realmente quer transferir, você comprou um produto, ou sei lá, você fechou um acordo, ou você quer doar, quer sei lá, dar 5 mil reais ali para sua mãe. Você faz essa transferência e se o banco quiser bloquear essa transferência e bloquear o seu Pix durante 72 horas com o pretexto de que ele quer te proteger, ele pode fazer isso. Ele vai te notificar em relação a isso, mas as transferências de TED e de DOC não serão bloqueadas. Então, se você precisa transferir alguma coisa, o banco pode bloquear o seu Pix e te forçar a fazer essa transferência através de TED e DOC, o que vai gerar receita para os bancos. Isso, com certeza, é um espaço para que comece a ter bloqueios de contas, bloqueios de Pix, um atrás do outro, em várias contas diferentes, para os bancos tentarem pegar um pouco dessa receita de TED e DOC. Uma função que talvez seria muito mais interessante do que essa, seria, sei lá, você poder optar. Por exemplo, você vai sair e aí você pensa, nossa, hoje eu vou andar até aquele restaurante ou até aquela casa daquele amigo e já são aqui 11 horas da noite. Eu posso bloquear o meu Pix agora, eu mesmo posso bloquear o meu Pix agora e eu só desbloqueio quando eu chegar na casa desse amigo. Ou eu mesmo posso colocar um limite aqui, travar essas transações, ou sei lá, entendeu? Podiam criar outros tipos de sistema que favorecessem a segurança do usuário, mas que não punissem tanto a liberdade dele de transferência, principalmente quando essa liberdade foi cerceada somente para o Pix. Então o TED e o DOC vai continuar podendo fazer essas transações, mesmo que possivelmente seja uma transação criminosa, mas o Pix não. O Pix, o banco pode te bloquear até 72 horas. Isso é muito arbitrário, né? E a gente tem que deixar mais claro quais são as ocasiões que o banco vai poder bloquear a sua conta. Qual é a ocasião que o banco pode bloquear a sua conta? Isso não está claro dentro das mudanças que vão ser implementadas no dia 16. Uma outra mudança, dessa vez uma mudança muito boa que vai ser implementada a partir do dia 16, é que depois dessas mudanças do dia 4, de todos esses assaltos que teve, o Banco Central vai passar a responsabilizar os bancos que não forem capazes de proteger o seu usuário. Então os bancos já estão sendo orientados, já estão tendo outras medidas de segurança e a partir de agora, transações criminosas que forem liberadas pelos bancos ou que não forem identificadas pelos bancos vão ser de responsabilidade do próprio banco. Então o banco vai passar a se responsabilizar. O Banco Central vai responsabilizar os bancos que não forem capazes de proteger o seu usuário. Isso é muito interessante porque, segundo o próprio Bacen, essa medida incentiva que os bancos criem cada vez mais mecanismos de proteção e cada vez mais formas de não deixar o dinheiro fugir da mão de um cliente. Então, se um bandido quer pegar esse dinheiro, o banco vai lá e vai fazer aquele bloqueio de 1 hora, vai tentar devolver esse dinheiro se for uma transação criminosa, vai fazer cada vez mais movimentos que
favoreça a segurança do usuário, até porque se o banco falhar em uma dessas medidas de segurança, o banco vai ter que se responsabilizar e te devolver esse dinheiro tirando do caixa dele. E deixa aqui nos comentários o que você acha dessas mudanças, se você acha que vai resolver as coisas, ou se você acha que a gente poderia ir por outro caminho, ou talvez essa liberdade de falar, não, hoje eu vou andar a pé, por exemplo, porque andar a pé à noite é um fator de risco, né, principalmente na cidade que eu moro, então, eu poderia bloquear ali meu Pix até eu chegar na casa de alguém, ou até chegar no lugar onde eu vou, não sei. Poderiam ter outras medidas, deixe suas ideias aí, se inscreva aqui no canal também, se você é novo, seja bem-vindo, considere se inscrever, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com aquele seu amigo e é isso, um abraço e até a próxima.